Glória a Deus! Seja muito bem-vindo a mais um Repartir, onde nós temos o prazer de entregar ao seu Espírito o que nós temos recebido. Como Paulo fala, porque eu entreguei o que eu também recebi. Então ele começou a discorrer ali em 1 Coríntios 11, por quê? Porque nós não podemos deixar de falar do que temos ouvido e visto. Sim, nós temos visto todos os dias a boa mão de Deus, o cuidado de Deus, a paternidade de Deus em nós. Eu quero que você consiga enxergar, mesmo em minhas aflições, mesmo em minhas dificuldades. Nessa semana nós estamos falando então da pérola, né? Entramos no mês de novembro, glória a Deus que o Senhor nos dá essa oportunidade de consagrarmos a Ele a primícia de todas as coisas. Então nós começamos esse mês já consagrando ao Senhor as primícias da nossa vida, da nossa casa, dos nossos filhos, de tudo que temos, entre aspas, né? Porque tudo veio dele. Consagrar ao Senhor, começando na vigília. Glória a Deus, a vigília foi uma grande bênção. Deus, na sua soberania, na sua graça e no seu prazer em distribuir, deu ao bispo muitas palavras de revelações, palavras onde você começa a se enxergar na própria palavra. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela conta a nossa história, ela conta a minha e a sua história. É a nossa história, então, por isso que nós temos que meditar na palavra, como ele falou para Josué. Josué, para que você seja bem sucedido, para que você seja próspero, para que os teus caminhos sejam aprovados por mim, medita na minha palavra, porque Jesus é a palavra. Então nós vamos comer Jesus, nos alimentar de Jesus, viver Jesus, porque ele é o verbo encarnado. Lá em João, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele é o princípio de todas as coisas. Então, glória a Deus, estamos falando de princípio, porque vamos falar, sabe do quê? De primogênitos. Sim, vamos falar de primogênitos. Vou colocar meu óculos aqui. Esse mês maravilhoso, novembro, da porta da pérola transformadora. Sim, a pérola que vai nos trazer as riquezas do Senhor, as riquezas que vêm do atrito. Foi te falado um pouco, acompanhe lá desde a vigília, o bispo nos ensinando sobre a pérola, como ela é formada, e nós estudamos que a pérola entra ali dentro dela uma areia, algo que incomoda, e ela vai então liberando a sua resina, onde é formada então a preciosidade da pérola, porque os atritos vai fazer com que aquela alga, né, aquele ser do mar, ela comece a liberar as riquezas que ela tem em meio ao atrito, em meio às dificuldades. Sim, conhece-se o homem realmente nas dificuldades, nas lutas, nas dores, que vai revelar quem ele é, que nós possamos revelar a natureza que você carrega, Deus em nosso espírito, engastados no ouro, arraigados, alicerçados no ouro. Foi ensinado também das pedras, da pedra de jaspe, né? Que as pedras ali, elas eram engastadas, elas ficavam ali, como que fala? Acopladas ao ouro que as segurava. Sim, esse engaste, isso que nos segura, que nos regulamenta, nos baseia, nos pauta, nos fundamenta, nos edifica, nos fortalece. Meu Deus, eu poderia falar aqui vários adjetivos do que é o fundamento de Deus em nossas vidas, do que é o alicerce, as raízes que ninguém vê. Mas não é mesmo para que as pessoas vejam, importa e que vejam o fruto, porque raízes para baixo, frutos para cima. Então, essa semana maravilhosa, esse mês da pérola, né? Novembro da pérola transformadora, domingo da porta da pérola, a ferida que confere valor. E a palavra está pautada, baseada lá em Oséias 6, de 1 ao 3, que vai dizer assim, ó: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, curará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Essa palavra, meu Deus, lembra Cristo. Depois de 2 dias, né, nos revigorará. No terceiro dia nos levanta, ou seja, ele revigora e ele levanta. Ele revigora e ele eleva. Ele revigora e nos faz assentar nos lugares celestiais. Cristo, no terceiro dia, ressurreto, digno de todo poder e glória, entrega o Espírito e ressuscita para nos dar essa vida de ressurreição na sua vida e natureza dentro de nós. Glória a Deus.
Então, semana da Porta da Pérola, a ferida que confere valor. Então, segunda-feira foi segunda-feira do fundamento inabalável, porque hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro. Então, Porta da Pérola, de vitória contra a serpente, ferir a cabeça da serpente e protegendo o valor do calcanhar. Sim, vamos ferir a cabeça. Josué fere o pescoço, Judá coloca a mão no pescoço do inimigo, Jesus feriu a cabeça e nós temos essa autoridade para ferir mesmo, como se diz, resistir. Porque a palavra diz que o mesmo que fere é o mesmo que cura. Em Jó está dizendo isso também, né? Então, terça-feira foi falado da resistência dos muros, Porta da Pérola de escape contra o inimigo, Sodoma e Síria. Ferir de cegueiros, abusadores. Sim, quando Eliseu está ali naquele conflito, naquela guerra contra os assírios, e o moço entra em desespero. Aí ele fala: Senhor, peço-te que abra os olhos do moço. Peço que o Senhor abra os seus olhos nessa tarde, nessa manhã, nessa noite. Não importa o horário que você vai ouvir. Peça ao Senhor abrir os seus olhos, como Paulo teve os olhos cegados, os olhos do seu entendimento, os olhos da sua razão, os olhos do seu histórico, os olhos do que ele carregava ali como cidadão romano, fariseu, perseguidor. Tudo aquilo, Paulo fala, tudo que eu adquiri nessa vida, toda a cultura, todo o valor do mundo é lixo, é esterco, que eu vou ser em Cristo. Muito mais. Eu vou ser em Cristo, todo me esvaziando cada vez mais para ser nele, porque o que eu carrego não tem valor e peso de glória, mas a glória de Deus em nós, de Cristo em nós é que tem peso de glória. Então, peça que o Senhor mesmo fira para te curar, fira para te abater no nosso ego, a nossa arrogância, a nossa altivez, a nossa razão, né? A nossa alma, ferir, esvaziar mesmo, deixar para fora, lá no ato exterior, deixar ser queimado como oferta viva. De Romanos 12 vai dizer que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto no Espírito, onde nós estamos no Espírito, oferecendo a Ele, queimando toda a nossa carne, queimando toda a nossa vontade, esvaziando-nos para chegar aonde? Nos santos dos santos. E lá que eu quero estar, lá que você deve estar, lá que nós vamos estar. Sião é o lugar do nosso descanso. Sião é que nos completa. Queremos Sião. Pode dizer: Senhor, vem. Maranata, vem, Senhor Jesus. Habita mesmo no meu espírito. Ore comigo nessa tarde, nessa noite. Ore comigo, pedindo ao Senhor: Senhor, cega os meus olhos. Tira-me de mim mesmo. Faz-me te enxergar. Quando ele chama Abraão, ele fala: Abraão, lerá, sai de você mesmo, sai agora, sai saindo, Abraão, vai caminhando, fazendo, né? Parece um gerúndio, mas não, na cultura do povo ali, do povo hebreu, do judaico, né? Na cultura, sai saindo, é cheio de gerúndios, né? Boca que fala, olho que vê, mão que apalpa, mas é reforçando a ideia de que faz fazendo, fala falando, fala mesmo com autoridade, faz fazendo na autoridade, nada por fazer, mas sim porque o Senhor nos dá autoridade. Se somos constituídos, vamos ser intensos. Se somos intensos, vamos ser intencionais em todas as coisas, com intensidade. Glória a Deus que o Senhor nos dá essa capacidade. Hoje mesmo eu estava conversando com um colega de trabalho, ele estava falando, né? Ele chegou para mim e falou assim: quem é a Val? Quem é essa pessoa que está diante de mim? Queria saber um pouco de mim, eu comecei a falar. Aí no finalzinho da nossa conversa, que durou ali uns 20 minutos, eu estava falando para ele: eu sei a minha essência, eu sei quem eu sou, eu tenho um propósito, eu sei que eu tenho um plano maior a cumprir, um propósito e uma vocação, eu tenho identidade, eu tenho soberania. E ele ficou olhando assim para mim e falou: nossa, como você é autoconfiante. Falei: não, é que eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade, eu tenho firmeza, eu tenho realidade. Sabe, ali ele queria me entrevistar, né? Eu acabei falando mesmo, expondo. Ali ele ficou olhando, ficou assim: meu Deus, porque quem tem autoridade, quem tem ousadia, fala mesmo, não teme. Entendeu? Então, em nome de Jesus, vamos mesmo usar essa nossa Constituição na realidade. Então vai falar aqui, ó, hoje, quarta-feira, deixa eu pegar aqui o meu monte de esboço que eu estava aqui esboçando. Domínio do trono, a porta da pérola, da soberania, contra Faraó, ferir o primogênito, estrangeiro, a aliança. Então diz assim:
Desde os tempos de Noé, Deus expressa a sua aliança em forma de arco. Deus sempre quis essa intimidade. Então, ferir o primogênito, sim. Por que essa palavra está falando de ferir o primogênito? Estamos falando da pérola que é ferida, da pérola que entra ali a areia, os detritos dentro dela, e ali ela libera a sua resina de grande valor. Então vai dizer aqui, ó, Êxodo 12, do 12 ao 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Meu Deus, ferindo o primogênito, porque ali a terra do Egito, Abraão queria manter os primogênitos ali. O que é primogênito? É a continuidade. A continuidade do que nós carregamos. O inimigo odeia a nossa continuidade. Odeia que a nossa voz vai reverberar nos nossos filhos, em outros espíritos, vai dar continuidade. Porque Deus é um Deus geracional, de continuidade. A palavra fala, sou Deus de geração em geração, que guarda as alianças, que vou abençoar até 1000 gerações. Então Deus é um Deus geracional, que tem um valor na geração, na continuidade. Então ali, a terra do Egito estava querendo oprimir, tragar e travar ali os primogênitos, mas Deus falou, não, sabe o que Deus fala? Israel é o meu primogênito. Eu quero até ler essa passagem para você aqui que diz que Israel é o meu primogênito. Está lá, ó, Êxodo 4, 22. Quando Moisés foi encarregado de conduzir o povo de Israel, Deus mandou lhe dizer a Faraó, assim fala o Senhor, Israel é o meu filho primogênito. Digo-te, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusarem deixá-lo ir, eu matarei o teu filho primogênito. À meia-noite, Deus cumpriu a sua promessa, poupando os primogênitos de Israel pela imolação do Cordeiro Pascual, cujo sangue pintaram as vergas e as ombreiras de suas casas, está lá em Êxodo 12. Deste fato nasceu, pois, a chamada lei sobre os primogênitos, a respeito da qual o Senhor disse a Moisés, consagrar-me-á todo primogênito, desde os filhos de Israel, seja homem ou animal, ele me pertence. Então, Israel é o meu primogênito, meu Deus. Quem é que poderia tocar no primogênito de Deus? Somente Deus, quando fere Cristo na cruz. Só Ele pode feri-lo. Você lembra bem da passagem, quando Deus fala para Moisés, fala a rocha, e Moisés fere a rocha. Então, Moisés não vê a promessa, ele não entra na terra. Por quê? Porque somente Deus poderia ferir Cristo na cruz. Somente Deus poderia ferir o seu primogênito. Então, diz aqui desse sangue que passaria, sim, o sangue que traduz o juízo pelo clamor de um povo escravo de 430 anos. Era o sangue do juízo e o sangue da redenção. O sangue que traduz a redenção e salvação através de um plano escrito, já estabelecido antes mesmo da fundação do mundo, desde a eternidade, na figura de um cordeiro morto, antes da fundação do mundo. Está lá em 1 Pedro 1,19, que diz lá, ó, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, ele foi o cordeiro morto imolado antes da fundação do mundo. Deus sempre teve o seu propósito bem alinhado, bem definido. Então, aqui, os egípcios estavam querendo embargar a saída do povo de Deus, mas Deus também estava por trás, porque Deus é que estava endurecendo o coração de Faraó, porque Deus queria mesmo mostrar a Egito todo, a Faraó todo, que somente ele era o Senhor, o eu sou. Ali era uma guerra ali dos deuses, digamos assim, né? Deus mostrando a sua glória através de Moisés, de Arão, que os deuses que eles adoravam não eram nada. O mar, o Nilo, que eles amavam o Nilo, porque o Nilo também trazia alimento, porque ele irrigava
irrigava toda a região do Egito, o Nilo. Então Deus mostra que todo o sustento, todas as situações, todos os deuses, Deus Sol, Deus Ram, também tem o Deus Ram, fala das pragas da Ram. Todos os deuses, Deus estavam mostrando que eram nada diante do Altíssimo, da soberania de Deus. E ali ele mostra a sua glória, a sua graça no sangue da redenção e no sangue também do juízo. O sangue que traduz a redenção, a salvação, através de um plano escrito, de um plano muito bem elaborado. Por quê? Porque ele tem a soberania contra todos aqueles que vão se levantar contra o mover de Deus. Deus, ele faz o seu juízo, e a palavra diz que Sadik é Deus de justiça. Venha o teu reino e a tua justiça. O povo estava clamando libertação, o povo estava sendo escravo, mas Deus já tinha ali um plano através das mãos de Moisés. Toda a soberania que exercemos como filhos está ligada única e exclusivamente no fato e na evidência de que fomos incluídos, somos colocados da posição de escravos para filhos, herdeiros, quando Cristo, unigênito, na sua entrega pela cruz, se torna o primogênito. Glória a Deus. O unigênito é o único, o primeiro único. O primogênito é o primeiro de muitos irmãos. Então ele era único, que depois se torna primogênito. Sabe em que passagem ele mostra isso? Lá em João 20 diz assim, quando ele ressuscita e Maria Madalena está ali e ela está procurando o mestre, ele chorando, e ela vê Jesus, ele fala, Maria, Rabone. Ela reconhece pela voz, pela identidade de Cristo, pela voz, né? Porque ela viu um jardineiro, onde colocaram o meu Senhor? Quando ele fala, quando a sua voz suave fala que ela conhecia, ela sabe que é Jesus. Aí ele fala, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Olha aqui, ele fala meu Pai, né? Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, o primogênito ressuscitado, ressurreto na frente de Maria. Meu Pai agora é vosso Pai, meu Deus agora é vosso Deus. Ele abrangeu, ele incluiu, ele colocou, ele prepara uma mesa em onde ele mesmo é o pão. Ele prepara a mesa, ele abençoa os discípulos ali. Quando ele abençoa e parte o pão, ele some diante deles, porque eles estavam se alimentando do próprio Cristo, que é o pão na mesa, que é o cálice da alegria, do vinho, que é o pão do repartir. Meu Deus, ele reparte-se para que fôssemos únicos. Ele se divide para nos incluir nessa divisão e nos multiplicar como igreja, como ovelhas, como noiva ataviada, querida, amada, produzida, gerada das suas entranhas. Ah, glória a Deus. Glorifica ao Senhor, que seu Espírito se encha dessa dádiva, dessa palavra maravilhosa, sabendo que ele nos incluiu da posição de escravos, de servos ali, onde o povo de Israel estava ali escravizado 430 anos, até que Deus desce e fala, Moisés, eu ouvi e eu desci para livrá-lo através das suas mãos. Glória a Deus. Então ele é o primogênito. Deus, ele executa uma ação deliberada mesmo ali, deliberada como punição, expressando a prevalência da sua vontade sobre todas as divindades egípcias. Tudo que sustentava a expressão egípcia como opressão aos primogênitos de Deus seria exterminado, porque o eu sou, aliança e autoridade que transcende as interações humanas. O sangue da redenção, culminando na Páscoa e na libertação total. Glória a Deus. Uma noite que se torna um marco do fim, com a execução de juízo e o novo início e recomeço para a aliança de Israel, porque eles celebram a Páscoa, eles saem celebrando um novo ciclo, uma nova caminhada, um novo mover, vão ter um novo conhecer de Deus que os liberta. Agora no caminho, eles conheceriam Deus e Deus se mostra, você conhece ali muitos sinais, tantas coisas que Deus fez ali. Então Deus realmente vai matando, né, os primogênitos. Por quê? Porque culturalmente falando,
culturalmente falando, nos egípcios, tinha um peso muito cultural o primogênito, né? Vou ler aqui para você, ó. Tinha um peso cultural refletindo o quê? A importância do filho mais velho, tendo então um papel de liderança e bênção. E a sua morte é um golpe fatal, devastador para os egípcios, que não haveria mais continuidade, haveria um extermínio da sucessão, escassez de alimentos. Reforça que nenhum aspecto da cultura egípcia estava isento da justiça divina. Então Deus aniquilaria aquela continuidade dos egípcios, como ele também queria aniquilar a continuidade dos amalequitas. Foi dito lá no início, ele já persegue o povo de Deus, e Deus fala que esse povo teria que ser exterminado. Sabe por quê? Porque mais pra frente, esses amalequitas estariam no encalço do povo de Deus para exterminá-lo. E você conhece bem a história aí, né? Daquele conflito alemão e tantas coisas, né? Lá em Ester, o amalequita vai para lá em Ester, e Ester coloca sua vida mesmo para salvar e resgate de muitos, como aquela que se coloca no lugar. Então, esse poder do primogênito revela a continuidade. E fala ali que nós realmente temos a bênção do Senhor. Eu quero até ler um versículo aqui que eu marquei, falando do primogênito, né? Em Efésios fala que fomos feituras dele, em Cristo Jesus, que ele preparou para que andássemos nele. Aí vai dizer aqui assim, ó, para que andássemos nele. Lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados da incircuncisão, daqueles que se intitulam circuncisos. Então, o Senhor nos coloca Cristo, nos faz entrar na comunidade, nós entramos na promessa, ele nos dá a esperança. Sabe por quê? Porque a aliança que ele nos coloca como participantes, ela é uma aliança total, abrangente, inclusiva, resgatadora e libertadora. Temos Cristo como esperança pela fé, e temos Deus na forma do seu Espírito no mundo de trevas e aflições. Por quê? Porque ele é o cabeça, então nós vamos superar. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos. Ele é a primazia. Jesus é mais excelente, o único participante, o único realmente que nos deu essa constituição. Eu constituirei o meu primogênito. Que o Senhor realmente coloca no seu Espírito essas palavras, essa vida que nós carregamos, que você possa consagrar as suas primícias, as suas ofertas ao Senhor. Tem um QR Code aí, consagra essas primícias, as suas ofertas, sabendo que da fonte que nós temos nunca vai parar de jorrar. Consagre, abençoe, reparta de vida, que Deus sempre vai te dar mais. Deus abençoe. Fica agora com oração e louvor. Deus abençoe. Shalom, shalom, shalom. Amém, Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o seu nome, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Graça nós te damos, Senhor Deus, por esse dia, Senhor Deus, pelos acessos que nós temos a Ti, Senhor, pela resistência, Senhor Deus, de resistir ao inimigo, e ele fugirá de nós porque nós temos, Senhor Deus, de Ti recebido, Senhor Deus, a semente santa, Senhor Deus, a semente incorruptível, Senhor Deus. Temos recebido do Senhor, da sua parte, palavras de vida, palavras que vivificam, palavras que transformam, que dão direção. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por nos salvar, Senhor Deus. Obrigado pelos nossos resgates, Senhor Deus, por nos resgatar, Senhor Deus, de uma vã maneira de viver, por nos resgatar, Senhor Deus, do Egito, Senhor Deus, do mundo, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, Tu és o nosso Cordeiro, Tu és o nosso Cristo e o nosso Redentor. Senhor Jesus, louvado seja o Seu nome por esse sacrifício e pelo Teu sangue, Senhor Deus, que nos purifica, Senhor Deus, nos purifica de todo o pecado. Senhor Jesus, temos a marca desse sangue sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, Senhor. Por isso pertencemos a Ti, pertencemos ao Senhor. Somos o Teu povo, somos os Teus filhos, Senhor. Pertencemos a Ti, Senhor. Somos separados, Senhor Deus, para o Senhor. Senhor Jesus, obrigado por nos separar, Senhor Deus, para a Tua boa obra, Senhor.
Nos capacita, Senhor Deus, hoje nesse dia. Nos capacita, Senhor Deus, a andar, Senhor Deus, no caminho santo, Senhor Deus, num caminho elevado, Senhor Deus, num caminho de ressurreição, Senhor, porque mortos estamos com Cristo na cruz. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E esse viver que nós vivemos hoje, na fé do Filho do Homem, vivemos pela fé, Senhor, pela fé em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, dá-nos mesmo a certeza, Senhor Deus, dá-nos mesmo a convicção, Senhor Deus, no nosso falar, Senhor Deus, no nosso expressar, Senhor. Te contemplamos, Senhor Deus, para poder te expressar, Senhor Deus. Expressar, Senhor Jesus, a tua glória, Senhor Deus. Te devolvemos toda a glória. Recebemos, Senhor Deus, de ti e devolvemos para o Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade seja ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, graça nós te damos, Senhor, porque o Senhor tem nos formado, Senhor Deus, o Senhor tem nos predestinado para a sua obra, Senhor Deus, para o seu bom prazer, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque a cada dia, a cada manhã, Senhor Deus, a sua misericórdia, ela é renovada dia após dia, por isso não somos consumados. Senhor Jesus, perdoa-nos, Senhor Deus, pelas nossas falhas, perdoa pelas nossas transgressões, pela nossa malícia, Senhor Deus, e pelo pecado, Senhor. Lava-nos, Senhor Deus, com a tua palavra, Senhor Deus. Nos santifica, Senhor. Queremos ser santo porque o Senhor é santo. Por isso, Senhor Deus, nos posicionamos, Senhor Deus, em nosso espírito. Por isso nos separamos, Senhor, para o Senhor, para a tua boa obra, Senhor. Faz mesmo florescer em nós, Senhor Deus, o nosso ministério, Senhor Deus. Faz brotar coisas novas, Senhor Deus. Queremos, Senhor, mais de ti. Chamamos, Senhor Deus, a tua presença, a tua pessoa maravilhosa, Senhor. A tua graça nos basta, Senhor. Olhamos, Senhor Deus, fixamente para Cristo, para o seu sacrifício, para a sua cruz. Olhamos, Senhor, para ti. Da onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor Jesus, nós renunciamos, Senhor Deus, aquilo que é a nossa vontade, Senhor, para que a tua vontade seja feita em nossas vidas, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor, eu oro hoje, para que a tua vontade seja feita, Senhor Deus, assim na terra como no céu. Senhor Jesus, que a tua vontade prevaleça hoje sobre as nossas vidas, Senhor Deus, sobre as vidas dos nossos irmãos, Senhor, sobre a vida da igreja, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, livra-nos, Senhor Deus, de querer fazer as coisas pela nossa vontade e dizer que é a sua vontade, Senhor Deus. Queremos estar, Senhor Deus, alinhados, Senhor Deus, com a tua vontade. Alinha-nos, Senhor Deus, hoje com a tua vontade, Senhor Deus. Livra-nos de toda iniquidade, Senhor. Tira toda iniquidade, tira toda injustiça. Eu repreendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, toda obra do inimigo, Senhor Deus, toda influência, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Caia por terra. Eu declaro que o inimigo está debaixo dos nossos pés. Arreta-te de nós. Satanás, nada temos contigo. O Senhor Jesus nasceu e se manifestou para desfazer toda obra do inimigo. Toda obra do inimigo seja desfeita, repreendida em nome do Senhor Jesus. Graças te dou, Senhor Deus, por esse dia. Alcança, Senhor Deus, o coração de cada irmão. Desperta, Senhor, e incomoda eles, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus. Incomoda eles, Pai, para vir até a tua casa, Senhor Deus, para festejar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para louvar ao Senhor, rendendo graça ao Senhor, porque o Senhor
é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos ama, nós o amamos, Senhor. Graça nós te damos. Amém. Esse rio está neste lugar. Oh, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. De águas vivas, tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Oh, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. O rio, Senhor, tu és a fonte, Senhor, tu és a fonte. O rio
pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Encontrei aquele que trouxe vida e paz. Deixei o cântaro pra trás. Rios de águas vivas flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. O passado, condenações não mais, deixei o cântaro pra trás. Falsas alianças já não tenho mais, deixei o cântaro pra trás. Rios de águas vivas flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Encontrei aquele que trouxe vida e paz. Oh, o cântaro ficou pra trás. Oh, recebi a Jesus e ando nele, soberano do testemunho dele, da verdade que é ele.